O comunismo é crime? Não é irônico que discutamos a proibição de um movimento político oposto ao status quo? Ou melhor, não é extremamente irônico que discutamos a proibição, mas não a própria condição de possibilidade dessa proibição? Olá, gente, eu sou o Vinícius Siqueira e esse é um podcast do Colo nas Tortas. Primeiramente, eu vou dizer que esse é o primeiro podcast resposta do Colo nas Tortas. E diferente dos vídeos respostas que eu vejo no YouTube, eu gostaria que esse aqui fosse um prolongamento da conversa. Uma discussão, mas no sentido civilizado da palavra, não um bate-boca. Eu gosto do canal mais afinal, do Renan e da Ana, com certeza não é o objetivo sair distribuindo ofensas. Bom, vamos lá. O vídeo do mais afinal discute a possibilidade de criminalizar o comunismo. Uau, cara, pra mim isso ser uma discussão em pauta já é atemorizante. Eu posso explicar. Antes de discutir por que o comunismo não é crime, eu acredito ser mais importante entender a condição de possibilidade da pergunta. As condições materiais de emergência de uma pergunta como essa, pois é somente assim que a gente entende o sentido da pergunta. Podemos olhar um exemplo presente que o próprio Renan citou em seu vídeo, a Ucrânia. A Ucrânia, muito bem citada pelo Renan, proibiu manifestações comunistas depois da tomada de poder de uma direita bem específica. A direita de tendências claramente neonazistas, claramente conservadoras também, enfim, por consequência. Essa condição material pode ser vista nas expressões neonazistas feitas cotidianamente no país, assim como o recrutamento de neonazis para o batalhão Azov e outras unidades neonazistas, para práticas frequentes de violência contra militantes comunistas e queima de sedes do partido e livros do Partido Comunista da região. A proibição do comunismo na Ucrânia não foi uma decisão tomada sem contexto. Foi uma decisão que finca no país os pés do nazismo. É um sinal de emergência do neonazismo enquanto força relevante e atuante. Ao mesmo tempo, é efeito da leva conservadora que se apoderou do governo após os acontecimentos na Praça Maidan. Essas foram as condições materiais de emergência da questão de proibição do comunismo na Ucrânia. A pergunta não foi feita do nada, não foi colocada em jogo por bastiões da moralidade e da paz, como parece ser feito no Brasil. E aqui eu não tô dando uma direta pro Renan, aqui eu tô dando uma direta para deputados e vereadores que, enfim, por meio de diversos projetos tentam criminalizar o comunismo. Na Ucrânia, isso foi feito no contexto de crescimento de grupos conservadores, de grupos da direita que não se importam com a democracia. Bom, agora a gente pode voltar ao vídeo do mais afinal. O vídeo assume uma postura, ao meu entender, de não discutir a condição de possibilidade da pergunta, mas sim de discutir o problema dos efeitos da pergunta. Ou seja, proibir o comunismo é complicado porque é difícil definir o comunismo. Como qualquer coisa de esquerda pode ser classificada como comunismo, numa situação limite, essa proibição seria complicada demais. O Renan, toma como exemplo Escola Sem Partido, que tem uma lógica parecida. Diz proibir a ideologia na escola, mas proíbe o ensino de história, por exemplo, sob o viés marxista, mas não sob o viés positivista, né? Como se um não fosse ideologia e o outro fosse, né? Como se tivesse uma separação aí muito clara do que é realidade real e do que é realidade inventada, né? Que é uma bobagem, evidentemente. Enfim, o jogo segue. Para tentar enquadrar o governo soviético no status de crime, o Renan utiliza a definição de genocídio como argumento, né? Um genocídio que teria sido feito pelo governo soviético. Genocídio, que seria, segundo a definição que o Renan citou, definição da ONU, né? Que ele somente citou, submeter intencionalmente um grupo a uma condição que irá fazê-lo morrer. Logo após, ele argumenta também que o conceito de genocídio proposto pela ONU não vai encobrir esse tipo de motivação política específica, mas que a academia já está sinalizando alguma definição que envolve a violência sistemática do Estado contra opositores. E aí eu pergunto, se a gente vive num Estado capitalista e a gente sabe que, por exemplo, a população negra é posta numa situação, numa condição que irá fazê-la morrer, nas favelas, enfim, em locais extremamente degradados,
A gente não pode enquadrar o Estado capitalista como um Estado genocida? A gente não pode proibir o capitalismo, então? É evidente que isso não vai acontecer. Essa é uma pergunta que a resposta é clara, não vai acontecer, é retórica só. A maneira como o argumento é colocado me parece interessante, porque faz do sistema atual em que vivemos algo natural. Faz parecer que um país socialista vive sob o regime socialista. Já um país capitalista vive na naturalidade e espontaneidade que a vida pode ter. Como se o comunismo fosse um projeto, já o neoliberalismo uma consequência da vida em harmonia. Agora a gente entra novamente nas condições de emergência da pergunta sobre a criminalização do comunismo. Estamos num momento de golpe político feito por uma parte da direita brasileira em cima de uma outra parte da direita. E sim, aqui eu classifico o PT como um partido de direita. É um partido de tendências em que a parte claramente de direita está ganhando todas as eleições internas e está tomando os rumos do partido. Mais à frente a gente continua esse ponto. Esse golpe que aconteceu no Brasil não teve consequências e nem antecedentes somente em Brasília. Ele engloba, por exemplo, a ascensão conservadora no debate político, na movimentação conservadora para reprimir produtos culturais que não lhes agrada. É como o caso dos museus há pouco tempo. Para reprimir um tipo de escola que supostamente seria diferente do conservadorismo obtuso deles, vídeo escola sem partido, e para controlar a sexualidade que foge dos padrões que eles acham que é correto, né? Uma questão moral que é inútil, sinceramente. E isso é exemplificado na possibilidade de cura gay aprovado há pouco tempo. Enfim, vivemos num momento de ascensão conservadora amparada pela classe média brasileira, evidentemente presente nas manifestações a favor do impeachment da Dilma Rousseff e que tomam a questão moral num patamar muito mais alto que qualquer questão social poderia tomar, por exemplo. A condição de emergência da pergunta sobre a proibição do comunismo é consequência da naturalização do capitalismo no momento de ascensão conservadora. É a ascensão conservadora que incita algo que o liberalismo democrático progressista fazia de outras formas. É a ascensão conservadora que dá possibilidade para proibir o comunismo, coisa que o liberalismo democrático de valores progressistas conseguia fazer minando as possibilidades de crescimento dos partidos comunistas, lhes garantindo pouco tempo de televisão, pouco dinheiro para produção de imprensa própria, pouco espaço na grande imprensa, desmoralização ou completo esquecimento por parte dos grandes jornais e etc. O liberalismo democrático progressista necessitava aguentar a possibilidade virtual do comunismo para continuar sendo democrático e progressista. Esses valores tinham que ter uma justificativa ali no concreto. Mas ele utilizava de outras ferramentas para anular a possibilidade concreta, prática de uma vitória comunista. É por isso que comunistas não vão ganhar nunca o controle do aparelho de Estado através de eleições democráticas burguesas, né? E isso é evidente. O conservadorismo não precisa garantir a boa imagem de ser democrático. Ele pode passar por cima através do argumento da moralidade, por exemplo, através da religião, através do uso primário da força e não do intelecto. Ou seja, através dos ensinamentos aprendidos como o fascismo. O próprio Renan colocou um ponto importantíssimo. O comunismo, na prática, já é crime. Crime contra a propriedade privada. Afinal de contas, você não pode tomar os meios de produção e sair ileso, né? Por isso que é necessário, no fim das contas, uma revolução comunista. Para se tomar os meios de produção num Estado capitalista, você precisa de uma revolução comunista. Não existe comunismo no país de modo de produção capitalista. Isso é evidente, é básico, é fundamental e é algo ignorado por qualquer conservador meia-boca amante das ideias de Bolsonaro, Olavo de Carvalho e essas porcarias. Qualquer obtuso que no fim das contas acaba achando que a separação entre capitalismo e comunismo seria uma separação feita através do tamanho do Estado, o que é uma besteira sem tamanho. O vídeo citado pelo Renan para o argumento da já proibição do comunismo foi feito primeiramente pelo Luiz Nobre, né? Ele usa como uma das fontes, enfim, uma das referências. E esse vídeo do Luiz Nobre também usa um tom de naturalização do capitalismo. Ele discute somente a dificuldade técnica em proibir o comunismo.
uma dificuldade que teria como efeito dessa proibição, e não a condição de possibilidade dessa proibição, né? Já naturaliza o capitalismo, o que é, enfim, o que é esperado de uma posição do Easy Nobre. Agora, voltando aqui a um tópico anterior, o PT não representa nenhum perigo ao capitalismo, nenhum. O PT, inclusive, deu força para os capitalistas, garantiu lucro recorde e possibilitou pequenas movimentações de consumo que antes não existiam em lugares afastados e pobres, via distribuição de renda e crédito. Só para concluir, eu concordo com o Renan que o debate de ideias é necessário, e é isso que nos faz avançar e criar uma perspectiva de cidadania eficiente, conforme ele mesmo falou. E eu deixo um aviso: a condição de possibilidade da pergunta séria sobre a proibição do comunismo pode nos levar a caminhos parecidos com a Ucrânia. Devemos primeiramente observar como a pergunta se tornou séria, para depois a discutirmos. Caso contrário, nos tornamos filiados ao discurso que essa pergunta carrega. Como o discurso não é algo produzido pelo sujeito, mas sim algo possível segundo suas posições social e ideológica, evidentemente eu não estou dizendo que existe um plano maléfico que faz o Renan reproduzir o discurso conservador da natureza do capitalismo versus a artificialidade maléfica do comunismo. É evidente que eu não quero dizer isso. A minha noção de discurso ela envolve pensadores como Michel Pechet e Michel Foucault, e não o senso comum de o que é um discurso, né? Um sujeito psicológico que seria o produtor dos sentidos daquilo que fala. Não envolve isso. Os discursos nos atravessam, são delimitados, mas existe uma dialética que permite a recolocação do sujeito em outras posições, o que acaba dando condições de possibilidade para se falar discursos diferentes, para se ter efeitos diferentes. Essa é a minha esperança. O objetivo dessa resposta era mais para abrir a questão do que para resolvê-la. Fica aí minha contribuição. Muito obrigado por ter ouvido até o fim. Inscreva-se no canal, dê o gostei e um grande abraço. Coloque aí nos comentários o que você acha dessa discussão. Você acha que existe uma condição de possibilidade que permite a proibição do comunismo e talvez uma ascensão de uma direita declaradamente fascista, nazista? Comente, muito obrigado e um grande abraço.